Tu, pois, meu filho, fortifica-te verdadeiramente na graça abundante que há em Cristo Jesus. Então, para ser um filho, a primeira e mais importante coisa que você pode observar é que o filho está sendo informado e instruído de forma clara e precisa. Paulo está falando com seu filho. Seu filho é Timóteo. Não é um sinal biológico porque ele não tinha uma esposa que o chamasse de filho e que com autoridade e carinho maternal dissesse ao filho o que fazer, orientando-o em suas decisões e ações diárias. Ok? Então, se pudermos seguir o que ele está dizendo ao filho para fazer, acredito que poderemos saber a coisa certa. Amém. E o primeiro, por favor, ninguém deve enviar e-mails ou mensagens enquanto eu estiver pregando. Não faça isso. Não envie e-mails, mensagens, não confira, não escreva coisas para fazer, lembretes ou qualquer outra coisa. Amém. Você vê pessoas segurando o telefone como se estivessem escrevendo, enviando ou respondendo mensagens. Então, guarde seu telefone, coloque seu telefone no bolso, não use seu telefone. E vocês que estão com seus iPads, por favor, não enviem e-mails neste preciso momento. Tudo bem? Portanto, tu, meu filho, ser forte em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa é a primeira coisa. Seja forte, verdadeiramente forte. Amém. A primeira e mais fundamental chave para ser um bom filho é ser forte e resiliente. Amém, sou. Portanto, tu, meu filho, ser forte. Aleluia. Agora, absolutamente nada, de forma alguma, vai responder a você através da sua abordagem fraca, ineficaz e completamente inadequada. Veja bem, você pode, se desejar, ir diretamente para o livro de Gênesis, especificamente no capítulo 3, para encontrar a informação que procura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens do campo que o Senhor Deus havia criado e feito, de fato, realmente. Pastor Prince, você pode avisar aqueles que estão lá fora que eles têm alguns segundos para entrar, caso contrário, serão banidos até esta noite. A serpente era mais astuta do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim mesmo que Deus disse, hein? Você ouviu corretamente? Vocês não devem comer de toda a árvore do jardim. A mulher disse à serpente: podemos comer das árvores do jardim, mas do fruto da árvore, disse Deus, não comereis. A serpente disse: você não morrerá. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore era realmente boa para se alimentar, que era agradável aos olhos e que a fruta era desejável para se obter sabedoria, ela pegou um pouco da fruta ali, comeu e deu também para seu marido que estava com ela, e ele também comeu. A mulher foi enganada por 3 coisas. Parecia realmente bom, o sujeito parecia muito bom, era extremamente agradável aos olhos, parecia incrivelmente bonito e era uma árvore verdadeiramente desejável para conceder sabedoria e entendimento. Ela pegou os frutos e deu ao marido e ele comeu. Mais tarde, Paulo explica que a mulher foi enganada, mas o homem não foi enganado. Muitas vezes você percebe que as mulheres são enganadas porque algo parece bom. É por isso que as mulheres gostam de fazer compras, mesmo quando elas não compram nada. Elas querem apenas ir e olhar, 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 olhar e olhar as coisas. Quando fui à Coreia pela primeira vez, uma experiência bastante interessante, nos deram logo ao chegarmos uma pequena coisinha
disseram-nos claramente: isso é para as esposas poderem fazer suas compras. E eu não entendi, porque achava que só a minha esposa gostava de fazer compras. Mas sem saber que isso é algo para todas as esposas. Todas elas gostam de fazer compras. Mesmo que não comprem nada, elas querem ir e olhar. Parece bonito. Era agradável aos olhos, muito desejável. E é exatamente isso mesmo, de fato. Agora, os olhos de ambos se abriram completamente e eles perceberam que estavam completamente nus, sem qualquer vestimenta. Sempre que você tem consciência da nudez, é uma revelação de que o mal foi plantado em você. Porque se você olhar para vacas, camelos ou cavalos, eles não sentem vergonha. Eles comem, bebem, fazem sexo, fazem de tudo. Se você estiver lá, não há problema. Mas um pensamento ruim entrou em sua mente sobre algo que Deus criou naturalmente. E é aí que você se torna consciente de algo que você escolheu como algo maligno, mas que Deus não escolheu como maligno. Sim. Então eles sabiam que estavam nus. Eles semearam folhas de figueira. Então ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor. E o Senhor Deus disse a Adão: onde você está? E ele disse: ouvi tua voz no jardim. E tive muito, muito medo, porque estava completamente nu e por isso me escondi. Aqueles que se escondem e não são verdadeiramente abertos, você entende o que quero dizer com isso? Eles estão sempre contando mentiras sobre seu passado e sobre si mesmos. E sempre apresentando uma outra imagem de quem eles realmente são. Todos estão profundamente envolvidos neste problema do mal. É sempre um sinal do mal. Esconder coisas é sinal de maldade. Sim, a abertura sempre é um sinal da ausência do mal. Então, se esconder é uma coisa ruim. Tudo bem. Você está me ouvindo? Estou chegando ao ponto. Eu disse: seja forte. Estou te dando 50. Há muitos deles, 50 princípios essenciais e fundamentais sobre como ser um bom filho. E a primeira e mais importante é ser forte. E não são ideias minhas. São revelações do apóstolo Paulo que ele deu ao seu filho. Ele disse: portanto, tu, meu filho, número 1, seja forte. E ele disse: quem te contou que estavas nu? Comeste da árvore da qual eu te ordenei expressamente que não comesses de forma alguma? E o homem disse: a mulher que tu me deste, ela própria me deu do fruto da árvore, e eu de fato comi do mesmo, sim. A primeira e completa destruição do ministério de alguém e da vida de alguém foi causada por uma mulher com quem ele tinha um relacionamento íntimo. A primeira vez que alguém foi chamado por Deus, o primeiro ministro, o primeiro servo de Deus, o primeiro representante de Deus, o ministério dele foi destruído por e através da mulher. Costumam dizer que por trás de todo grande homem há uma grande mulher, mas quando você olha para a Bíblia, não vê esse quadro. É importante notar que a perspectiva bíblica muitas vezes difere de ditados populares, apresentando uma visão mais complexa. Você vê que muitas e muitas vezes, por trás de todo grande desastre, há sempre uma mulher causando aquele problema. Não fiquem bravos comigo. Eu não escrevi a Bíblia. Essa afirmação de que por trás de todo grande homem há uma grande mulher não está na Bíblia. Isto é o que está na Bíblia. O primeiro e mais significativo problema para o primeiro ministro do Evangelho veio através de uma mulher. A única e singular mulher. A única mulher.
E ele então disse: a mulher que tu me deste com toda a sua misericórdia, ela me deu da árvore e eu comi. E o Senhor Deus disse à mulher: o que é isso que fizeste? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu fiz isso. O quê? Neste acampamento vamos de fato rezar. Lembre-se, por favor, do parceiro da sua vida e do seu ministério, ou então do parceiro da primeira fase da sua vida, porque alguns de vocês é possível que se casem até 3 vezes, quem sabe, na verdade. Sim. O primeiro, o segundo e, finalmente, o terceiro, em uma sequência ordenada. Vós. Porque veja bem, não é como você pensa. Vocês vivem felizes para sempre. Você tem dois filhos, seus netos. Esse nem sempre é assim. Às vezes, uma pessoa pode acabar tendo 2 ou até mesmo 3 esposas ou 3 maridos. Sim. Se você se lembra da história de Jesus, eles contaram a história de uma mulher que tinha 7 maridos, o que é bastante incomum. Então, qual deles será o marido dela? Estou dizendo apenas 3. Sim. Oh, uau. O que você realmente diz a alguém que perdeu o seu cônjuge em circunstâncias tão trágicas? Você diz à pessoa que o capítulo 1 da sua vida está terminado e que o capítulo 2, um novo começo, começará em breve. Sim, é isso. O capítulo 3 é o início do capítulo 4. Mas sua vida é composta de capítulos à sua frente. Março. Todos vocês que são solteiros estão no capítulo 1. Capítulo 1. Uma longa parte da sua vida, você não está com ninguém. É o primeiro capítulo da sua vida. Alguém virá e ficará com você por mais uma temporada. Ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Pode ser 3 anos. Eu conheço alguém que se casou no último sábado e infelizmente morreu na segunda-feira. Quero dizer, esse é um capítulo curto. E há capítulos curtos, às vezes livros. Mas quanto mais cedo você se acostumar com a realidade das coisas, melhor. Veja, estou tentando fazer com que você se acostume mais com a realidade do que com essas fantasias que temos. Veja, é por isso que comecei a falar sobre paternidade. Essa imagem ideal que temos não vem da minha experiência. Você, seu pai, sua mãe, eles estão em casa, você vai para a escola, volta, eles te dão dinheiro de bolso, você retorna e então seus outros irmãos e irmãs crescem. Sabe quantos tiveram essa experiência? Quantos não tiveram? Você não tem. Esse ideal é exatamente o que você busca realmente. Fizeram numa festa para você quando tinha 4 anos, outra festa quando fez 10 anos, uma festa quando fez 18, uma festa quando fez 18 anos, e todas essas coisas, sabe, é muito legal, realmente bem. É legal. Planeje fazer isso para seus filhos. Ore para que Deus lhe dê esse tipo de casamento ideal. Então, o primeiro encontro realmente causou um problema muito grande. O que é isso que você fez? Então eles se voltaram para a serpente e ela disse: por que você fez isso? Você amaldiçoa. Não fez pergunta. Há pessoas que não precisam de perguntas, apenas xingamentos. Sobre o teu ventre andarás e faz. Comerás todos os dias da tua vida. E porei uma aliança entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente te ferirás a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E então você vê que Satanás odeia as mulheres. Sim, Satanás odeia mulheres.
É por isso que existem grupos de mulheres, movimentos sociais de mulheres e todos os tipos de iniciativas e esforços para tentar lutar e garantir que as mulheres sejam libertadas ou emancipadas de uma forma ou de outra em todos os aspectos da vida. Sim, Satanás odeia mulheres. Há uma inimizade. E é por isso que é muito bom para uma mulher ser espiritual. Porque Satanás te odeia. E quando eu digo isso, Satanás odeia todos nós. Mas desde a sua própria origem há um ódio muito especial por você. Então, quando você é mulher e não se torna uma pessoa espiritual, você está brincando com a sua própria vida. Não é culpa de ninguém se você não leva esse ódio a sério. Porque se você crescer e alguém estiver lhe avisando e ouvir dizer que foi isso que aconteceu com Martin Luther King, disseram-lhe, olha, as pessoas odeiam você. Essa coisa que você está fazendo, direitos civis, você tem que ter cuidado. Martin Luther King disse, não, ele está apenas fazendo discursos. E você sabe, disse, não, tenha cuidado. E então, eles simplesmente atiraram nele. Sim. Então, como mulher, você não precisa encarar isso levianamente. E você tem que levar sua segurança a sério. Segurança espiritual. Porque o que te odeia é um espírito. Não é uma serpente, não um homem, de forma alguma, de jeito nenhum. Satanás. Então, muitas mulheres são profundamente solitárias, verdadeiramente tristes, bastante medrosas e cheias de problemas. Então, seja espiritual. Você não pode vencer essa guerra apenas defendendo os direitos das mulheres ou se fazendo de vítima em muitos movimentos e grupos de mulheres. Eles querem sempre dizer que estamos por baixo. Nós precisamos ter uma postura mais proativa e estratégica. Mas é assim que Hitler falava? Hitler sempre falava assim. Nós alemães fomos enganados. Foi assim que ele chegou ao poder. Nós fomos enganados, nós somos as vítimas, estamos maltratados. Precisamos lutar pelos nossos direitos. A Alemanha pode ser forte. Você conhece esse tipo de coisa? Elas não são coisas boas. São coisas reacionárias movidas pelo ódio. O que você precisa para lutar contra seu verdadeiro inimigo é um espírito. Então, uma mulher espiritual é o melhor tipo de mulher. É melhor você ser uma mulher espiritual, porque a vida não vai ser fácil. E isso é só a primeira parte do seu castigo. A inimizade de Satanás é apenas a primeira parte do seu castigo. A segunda parte está chegando. Olhe para a segunda parte. Mas você não faz provas em partes? E o Senhor Deus disse. E a mulher, ele disse: multiplicarei grandemente a tua dor na concepção. E com grande sofrimento tu farás o quê? Darás à luz os teus filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Esse é um desejo e uma atração misteriosa das mulheres. E todos os seus problemas vêm dos filhos e do marido. Agora, para Adão, é aqui que estou tentando explicar. Ele disse, porque você deu ouvidos à voz da tua mulher. Você sabe de onde realmente veio o primeiro e grande castigo para o homem. E o castigo, o verdadeiro motivo do erro dele. O primeiro erro do homem criado por Deus foi ouvir a sua própria esposa. O primeiro e mais notável erro em todo o mundo cometido por um homem que nasceu e viveu neste mundo foi, de fato, ouvir e seguir os conselhos de sua esposa. Eu não escrevi a Bíblia. Não atire em mim. Eu só estou lendo as coisas. Quem foi o primeiro homem? Qual foi o primeiro erro que ele cometeu? O primeiro e mais comum erro que muitas pessoas cometem no ministério é, de fato, seguir as suas próprias esposas. Sim, muitas das coisas que você tem que fazer para Deus não podem ser feitas a menos que você siga a Deus. Deus é a pessoa a ser seguida, não um ser humano. Embora pareça bonito. Vem aqui, minha querida Abigail.
embora pareça bonita, ela não é linda? Venha por aqui, minha querida. Você tem um A amado A? Se você quer alguém amado, faça o pedido. Não grite na igreja. Quieto. Ouvir bem. Esta jovem mulher, embora possa parecer angelical e inocente, na verdade não é um anjo de forma alguma. Anjo. Veja bem, a Bíblia Sagrada diz que aquele que pleiteia a sua causa primeiro parece justo, ou seja, a pessoa que ela diz primeiro. Então, o que realmente acontece com as mulheres é que a sua aparência física implora por elas primeiro. Sim, a aparência implora por eles primeiro. Primeiro, Davi. Vamos, Davi. Agora, quando eu olho para esse meu irmão que é tão ossudo e tão duro, sua aparência não é suplicante por ele, não é mesmo? Mas no caso dela, sua aparência exterior está implorando por ela. Então ela parece justa, ela parece absolutamente certa, ela parece verdadeiramente justa, ela parece angelical e pura. Mas a Bíblia diz que seu vizinho veio e investigou cuidadosamente o assunto em questão. Então, sua vizinha, sua colega de quarto, sua amiga, sua mãe, sua própria mãe mesmo, realmente, verdadeiramente. A mãe virá e lhe contará os detalhes. Então, ouvir a voz desse anjo é algo muito perigoso. Esse é, de fato, o primeiro grande erro neste mundo. Sim. O primeiro e verdadeiro erro nisso foi não matar, fornicar, roubar e mentir. O primeiro e grave erro que nos trouxe a este estado de problemas e de doenças. A pergunta que Deus fez: o que é isso que você fez? Ele viu os muros, ele viu as mortes, ele viu o assassinato, ele viu o mal, as doenças, a síndrome congênita. Ele disse: o que é isso que você fez? O que é isso que você fez? Ele viu as doenças infantis, ele viu os cânceres, ele viu as tragédias, os acidentes. Ele disse: o que é isso que você fez? Ele viu a opressão das pessoas, ele viu a Al-Qaeda, as mortes, os terroristas. Ele disse: o que é isso que você fez? Ele viu as câmaras de tortura que os homens criaram, onde te penduram assim, e colocam seus pés em um bloco de gelo para que, enquanto você está em pé sobre ele, o bloco de gelo vá derretendo e tudo aconteça lentamente. Você entende? Para que você possa gradualmente, e assim você fica só com a perna até que sua cabeça se solte bem devagar e suavemente. Há uma pergunta. Se ele perguntou: o que é isso que você fez? Essa é a pergunta que Deus estava fazendo. O que é isso? O que é exatamente isso que você acabou de fazer agora? Vou te dizer, é verdade que ela é bonita, mas ela não é um anjo. Ela não está sem pecado. Porque vizinha, quando a vizinha dela vier agora para investigar o assunto, você vai se surpreender. Mãe, é isso aí. Uma mãe é aquela que pode dizer coisas de mãe, pode repreender suas filhas de verdade. As mães, né? Mães, elas não ficam impressionadas com suas filhas. Quantos aqui já foram realmente repreendidos por suas mães? Repreensão de verdade. Às vezes você até se pergunta, a bronca é tão forte que elas realmente não ficam impressionadas com isso de forma alguma, de jeito nenhum. Porque a mãe é a vizinha que vem. E pesquise sobre o assunto.
Uau! Por favor, Angel, por gentileza, sente-se agora por um momento. Sei. É incrível. É fantástico. Agora o homem se voltou contra Adão por causa desse primeiro e verdadeiramente grave erro que você originalmente cometeu. E, consequentemente, você comeu do fruto proibido da árvore. De fato, ouvindo minha voz, liste na árvore que eu comandei. Não comerás dela. Maldição é a terra por tua causa. O chão não é maldição, mas para você. Para você isso será uma verdadeira maldição. Não só comerás dele todos os dias da tua vida, ela também produzirá para ti cardos e espinheiros, e terás de comer as plantas do campo. E assim será. E comerás o fruto do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra. Porque do que foi tirado, isso é o que saiu, e assim retornarás. Amém. Agora, esta é uma maldição sobre todas as formas de trabalho. Todos os tipos de trabalho foram, de fato, amaldiçoados e, consequentemente, passaram a ser uma fonte considerável de frustração e descontentamento para muitos. Você sabe, nós temos diferentes tipos de solo. Você entende? Alguns terrenos são muito duros, como a própria pedra, extremamente difíceis de plantar, de cultivar. E quando você planta, e quando está esperando alguma colheita, o que aparece são apenas espinhos, cardos ou alguma outra coisa qualquer. O que você não esperava. Esta é a maldição que foi colocada sobre qualquer trabalho que o homem venha a fazer nesta terra, incluindo pastores. Sim, incluindo pastores. Eu estou trabalhando. E assim como eu trouxe você aqui, eu o chamei para o trabalho. Lindo. Que belo e encantador jogo. Uma bela e produtiva fazenda, um belo e relaxante passatempo. Um trabalho verdadeiramente belo e bem feito. Trabalho. Belo serviço. E este é o trabalho árduo sobre o qual Deus, em sua infinita sabedoria, disse: no suor do teu rosto, com grande esforço, comerás o teu pão. É por isso que, a menos que você seja verdadeiramente forte e aplique sua força e dedicação em qualquer área da vida, você nunca se beneficiará plenamente dela. Sim, você nunca vai conseguir. Porque uma grande parte da sua colheita será de espinhos e ervas daninhas. Primeiro de tudo, veja bem, se você for um médico, uma grande parte do seu trabalho será com pinças e cardos. Eu não escrevi a Bíblia. Você pode ser um médico. Uma grande exceção. Sim. Quando me reuni em meu escritório outro dia com os cardiotorácicos, os cirurgiões, os radiologistas e o que mais vocês quiserem, preciso até de doações de mais de 1000 cidades. Não consigo. E você deveria ouvir suas qualificações. Eles não têm. Eles realmente não têm 1000 para dar de forma alguma. Eles não. Não que eu diga praticamente o que vi. Praticamente. Alguns de vocês, médicos, estavam lá. Eu estava perguntando se eles sabiam o quanto sofreram. Faculdade de medicina por si só, depois especializar-se para ser um cirurgião cardiotorácico, ou para ser um neurologista, ou para ser um radiologista, ou para fazer pediatria. Do que você está falando. A prova, a avaliação, as provas orais, os exames clínicos, questões de múltipla escolha, redações, entrevistas, anos em casa, e depois disso eles estão trabalhando. Eles não têm casa. Eles têm um Toyota do governo pelo qual estão pagando um financiamento. Estou falando sobre o quanto eles trabalharam na maioria dos cursos da escola. 3 anos, 2 anos. Você terminou a faculdade de medicina, vai fazer o dobro. Mais um ano de residência. E quando terminamos, nossos amigos já foram embora. Todos eles já foram para algum lugar. Eles já se casaram e já tiveram filhos.
eles já estão se preparando para os netos. Seja forte. Então, se você for tranquilo em qualquer área, especialmente na medicina, aqueles que não são agressivos não se beneficiam da escola que você vê. Isso resulta em grande parte da sua colheita, do rendimento de qualquer trabalho. É por isso que em toda profissão você vê um ou dois que parecem se sair bem. Quero dizer, até certo ponto. Como este hotel é um hotel de sucesso, existem muitos hotéis. Ninguém vem e elas são usadas para fins sexuais. Você simplesmente vai até lá, paga pelo tempo de uso e depois então sai do local. Não é um hotel de verdade. Sim, elas não são úteis. Eles não são usados como hotéis. Muitas pessoas são construídas com não rendeu muito. Sim. Ao chegar a um determinado lugar, você se pergunta qual viajante chegará lá dentro. Então, para viajar até este lugar, para onde ele estava indo quando passou por esse hotel? Ele vai. Mas você vê que há um hotel ali. O que eles estão fazendo lá? De vez em quando, algumas pessoas conseguem escapar quando dizem que espinhos e abrolhos surgirão para você, que quando você trabalha, isso rende, como se estivesse rendendo lixo para você. Verdade. Todo trabalho é assim. Mas você vê a verdade, que as pessoas não gostam quando você prega a verdade. Por isso eu encorajo todos vocês, enquanto estão ouvindo, escolham cedo e eu vou chegar a esse ponto. Escolha cedo, né, uma boa área e persiga-a com força. Você vê o que estou fazendo no ministério, estou perseguindo com muita força, com grande agressividade. É por isso que os nigerianos têm igrejas grandes. Os nigerianos odeiam isso porque os nigerianos são, em geral, por sua própria natureza, muito mais agressivos do que os ganeses. Aqueles que trabalham no banco vão colher principalmente espinhos e abrolhos. Eu vi porque lido com eles. Eu lido com eles. Às vezes eu olho, mas você mencionou seu salário. Você tem muito dinheiro, mas não tem nada. Você tem apenas empréstimos. Empréstimos. Cada área, cada departamento. Eu os vejo e digo, uau, que legal. Todas as áreas de trabalho são iguais. Dá muito trabalho e rende muito pouco. E assim, qualquer pessoa legal que vem sem estresse, sem complicações, é muito, muito bem-vinda. Então é exatamente isso que você, portanto, meu filho, seja acariciado. Você está vindo para cavar a terra. Charalei. Use a força. Sim. Então, como estamos fazendo a primeira igreja do amor, é por isso que eu disse que estou nomeando mais presbíteros. É por isso que quando estou ensinando no acampamento, eu levo por um longo tempo. Estou acostumado a usar o estresse para fazer o que estou fazendo. Não estou dizendo apenas que Deus enviará pessoas a mim para que eu lhes ensine a palavra de Deus. Você anota a palavra de Deus. Você começou uma igreja em seu pequeno salão. Você acha que as pessoas vão simplesmente vir porque você é bonito, porque você é legal? Quando eu envio missionários, então eles começam a enviar respostas problemáticas. As pessoas desta área não estão interessadas em distância. Eles não se interessam por ministério, eles não gostam disso. Seu ministério não pode funcionar facilmente. Você tem que ser ousado. Você está me ouvindo? Sim. É por isso que os nigerianos... Sim. Quando você vai a Londres, as maiores igrejas são igrejas nigerianas e você vê ganeses nessas igrejas. Sim. Está vendo? Você não costuma ver muitos nigerianos em igrejas de pastores ganeses. Sim. Eles vão anunciar. Eles dizem que não há motivo para que alguém nesta cidade não saiba sobre este programa que estamos realizando. Você tem que saber sobre isso. Sim, tem que saber. Você tem que saber que esse programa vai acontecer.
Eles colocam faixas, vestem a faixa na frente e atrás e andam pela cidade para que você saiba que esse programa vai acontecer esta semana. É exatamente isso. Enquanto isso, nós ficamos sentados confortavelmente, dizendo que estamos orando fervorosamente ao Senhor e que as pessoas, de alguma forma, virão até nós. Não é realmente assim. Não existe nenhum trabalho que responda à frieza, à indiferença. Ok, quantos aqui querem ser missionários um dia? Agora, você não pode ser um missionário frio. Você só me manda e-mails dizendo: bispo, estamos realmente enfrentando dificuldades. Tudo o que você disse é verdade, mas não é fácil aqui. Já estamos aqui há tantos anos, mas infelizmente não está funcionando corretamente. E alguns irmãos muito frios. Graças a Deus por uma irmã com um pouco de fogo. Às vezes é a esposa com um pouco de fogo que eles se casam que ajuda o ministério. Ah, sim, eu posso te mostrar. Muitos dos meus missionários são as esposas deles que têm um pouco de fogo. Porque, veja, às vezes o coração pastoral, o fleumatismo neles é até o que lhes dá o coração pastoral. Porque, veja, para ser pastor você tem que aguentar besteira, bobagem por muito tempo. As pessoas fazem coisas, seja o que for, então eles são muito tranquilos. Eles conseguem simplesmente ficar por perto e fluir. Então eles têm esse coração pastoral. Aí a esposa, geralmente no casamento, um é mais fogo e mais agressivo. E às vezes é ela quem ajuda as coisas a funcionarem. É verdade. Mas quando ela realmente começa a ser bastante rude com o seu marido e começa a desafiá-lo abertamente, isso se torna um problema. Vamos, mexa assim. Porque a mente fleumática não quer se mexer, ele quer descansar. Ele realmente quer descansar agora? Ou será que é a hora de ele descansar? Dê um passo agora, ir em frente. O ministério não responderá à sua frieza, não de forma alguma. E seu tempo de descanso, sua cesta. Então é isso que acontece na reunião. Para ser um bom pastor, você deve ser fleumático. Sim. L como mate. Mas ao mesmo tempo você precisa de uma força muito considerável, sim. Então, todos vocês que estão estudando igrejas, vocês vêm aqui onde nós vemos. Assim que coloco alguém com um pouco de força, vejo que a igreja se tornará mais cheia de pessoas. Sim. Por isso que o primeiro é dito a Timóteo. Seja forte. Primeira instrução, meu filho. Meu filho. Neste trabalho já apanhei muitas vezes. Seja forte. Seja incrível. Seja forte, meu filho. E você vê. Não. Sabe de uma coisa? Quando você diz. Quando eu digo como ser um bom filho, estou te dando coisas que um pai. Veja, há muitas coisas que posso te dizer, mas há algumas que vou parar. Eu não vou te contar. Você precisa saber disso porque eu não sei como você vai entender. Então eu não vou dizer. Vou chegar a um ponto e nesse ponto vou parar o restante. Deixo para você decidir. Sim. Você está ou se casou ou está em um relacionamento e sua amada foi dormir com outra pessoa e voltou, ou sua esposa ou seu marido veio até você. Quando você vem e diz: bispo, o que devo fazer? Há poucas pessoas a quem direi o que fazer. Há algumas pessoas a quem direi o que fazer. Direi: faça isso. Mas para a maioria das pessoas eu direi para orar sobre isso e pedir sabedoria às vezes. Eu vou te dar opções. Eu digo, você tem 7 opções. Número 1, você pode fazer isso. Número 2, você pode fazer isso. Número 3, você pode. Número 4. Número 5 são 3. E escolha. Mas não vou dizer, é aí que paro com a maioria das pessoas. Mas há algumas pessoas, há filhos ou filhas suficiente para que possa dizer a elas, faça isso. Porque cada passo que você der terá um resultado. E desse resultado virá uma consequência.
Quando isso acontecer, você não vai se voltar contra mim e dizer: se não fosse pelo bispo, eu não estaria aqui hoje. Isso eu não deveria ter feito. Isso eu não deveria ter feito. Isso e aquilo. Por isso que eu te dou 7 opções para que você escolha uma. Então, opção. Quando você escolhe, é você mesmo que decide, então não me culpe. Sim. Então, esta carta, Paulo nunca teve a intenção de escrever. É uma carta pública, é uma carta privada. Esta é uma carta particular para Timóteo. Essa é uma carta pessoal. É como John Wesley. John Wesley nunca pretendeu que seu casamento fosse assunto de discussão pública. Em algumas de suas cartas, ele encarou sua esposa seriamente com pontos que ele escreveu para sua esposa em sua carta. Número 1, número 2, número 3, número 4, 25 pontos que ele escreveu para sua esposa. Alguém encontrou uma carta mais tarde, quando ele já estava morto, encontrou as cartas e assim por diante e as publicou. É por isso que as coisas públicas são tão ignoradas. Ele estava tentando ser o número 1. Não suspeite que Mip seja uma pessoa reservada, respeitada por Deus e por mim. Não precisa importante. Número 3, não diga minhas cartas. Número 4, estes 5, 6, 7. Tantos. Era uma análise pessoal, mas agora se tornou uma questão de discussão pública. Algumas pessoas chegam a conclusões diferentes, e esta carta é exatamente assim. É uma carta particular que você escreve para a sua pessoa. Na verdade, é como se eu estivesse lhe dando conselhos no ministério. Eu digo, meu amigo, você é um missionário em Burkina Faso. Você é missionário no Mali. Você é missionário no Chad. Você é missionário na Nigéria. Você é missionário em Gana. Você é missionário aqui. Olhe, esteja muito atento. Você vê como eu estou. Eu sou intenso. Nunca se deixe enganar pela minha aparência. Eu pareço tranquilo para você? Por isso, no começo, eu estava fazendo um anúncio. Eu disse para não olhar só para um lado. Toda moeda tem 2 lados. Você quer ver esse lado? Você pode ser muito bem-vindo aqui. Sinta-se à vontade. De nada. Ó, uau. Então, se você não está preparado para ser forte, eu não quero que você. Quero que você renuncie no próximo intervalo para café. Vamos almoçar. Mas preciso que você renuncie, porque isso é para pessoas fortes e preparadas. Você está vindo para cavar. Vindo para cavar. Estão vindo para sofrer. Você veio trabalhar. Não pare por pouco tempo. Você está cansado. Não, você não pode estar cansado. Você não pode simplesmente desistir. Ninguém mudará. Você não terá ninguém em sua igreja. Sim, estou indo para a Libéria. Você acha que eu disse que as pessoas virão para a cruzada? Já enviei pessoas para lá para compartilhar. Enviei carros, caminhões. Eu sou selvagem. Enquanto eu vou. Eu não vou simplesmente agir dessa forma assim. Você fica aí sentado pensando que coisas lhe serão dadas. Então, a primeira e mais importante coisa é ser forte. Você realmente tem que usar a sua força. Por que você deveria ser forte se, na verdade, você não precisa usar a sua força de forma alguma? Quando seu coral está acabando, é porque você não é forte. Número 2. Opere na graça que você tem. Esta é uma carta particular. Então você não deve contar nada disso a ninguém. São todas coisas privadas. Opere na graça que temos. Do que é a graça? 2 Timóteo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te plenamente na graça que há em Cristo Jesus. Então, a segunda coisa essencial que um filho deve fazer é ser forte na graça que está sempre disponível. Amém, sim. Agora, o que isso significa? Todo mundo tem uma graça especial que está na vida de cada pessoa. Agora, se eu for ouvir Joel Austin, aqueles que conhecem Joel Austin, ele tem uma pregação muito, muito boa. Acho que não prego tão bem quanto ele. Ele é realmente uma pessoa muito agradável e muito simpática. E é isso. Sim, ele apela para você. Se você, não importa a sua idade, você o ouvir. Não importa quão jovem ele seja, quão mais jovem ele seja. Obrigado. Ele é. Você entendeu? Sim. Essa é a sua graça. Essa é a sua graça.
Se eu olhar para o arcebispo Dan William, ele tem graça. Ele é um sobrevivente. Um dia ele disse, não é o que você fez. O que você fez? Ele disse, é isso. O que você realmente passou e do que você conseguiu de fato sobreviver. O que você sofreu. Ele disse, é isso que eu preciso saber. O que você sofreu? O que você passou, você? Ele tem uma graça. Se eu olhar para a Capela Winnie, eles têm uma graça verdadeiramente maravilhosa. Quando fomos para a Guiné-Bissau, bem lá em cima, na região de Bafatá, bem lá em cima em Bafatá, em Guiné-Bissau, um lugar esquecido, uma cidade morta sem nada, não há nada na cidade. Havia a Capela de Winnes, havia um pastor da Capela de Winnes. E quando ouço a conferência dos pastores, não há ninguém. Não há pastores. Não sei se há 6 igrejas lá, apenas algumas. A menor conferência de pessoas que já tive. Apenas algumas pessoas como aqui. Havia o pastor que estava anotando de forma agressiva. E eu te disse, o nigeriano, eles têm algo. Até as anotações que ele fazia, ele escrevia as notas com muita seriedade. E eu vi, eu disse que podia perceber. É o pastor mais misterioso aqui que entende o ministério. Sim, ele era o pastor. Eu não sabia quem ele era pela família. Então esse é o pastor da Winners? Sim, é ele. Você se lembra? Você se lembra? Tinha um cara, estava certo. Antes de você chegar, eu estava ensinando os pastores e ele era quem interpretava para mim em francês. Quero dizer, eu estudei e fui muito longe para falar o idioma francês e o idioma local deles. Então, quando nem mesmo os próprios guineenses estavam interpretando o português, você entende. Desculpe, o português, quero dizer, eles eram originários da Guiné-Bissau. Sim, eles realmente não falavam português, mas ele próprio falava fluentemente a língua local, falava também o português e, além disso, falava o inglês. Então, ele foi quem interpretou para mim. Sim. Cara forte. Você realmente acha que pode ficar em um lugar completamente esquecido, onde não há absolutamente nenhum poste ou fios elétricos, hein? Assim como um primo. Estamos aqui pela graça de Deus. E é somente pelo poder de Deus que tudo realmente ficará sempre bem, com certeza. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. Devagar, mas com certeza as coisas vão melhorar. Agora. Eu gosto de Mitch. Quantos de vocês são fleumáticos? Falem a verdade. Então levantem a mão. Por que você está gritando assim? Quando você ouvir sobre isso, nem o que vai fazer a respeito? Força, força, força. Não culpe ninguém. Se o seu ministério não está funcionando, é melhor você se casar. Você já é casado? Quem é sua esposa? Ah, você tem mais fogo que ele? Deixe-a. Você também ficou como meus dentes. Faça isso. Marque meus dentes. Olha, diga que nenhuma cidade lhe responderá. Não há corredor. Não há corredor. Não. Nenhum grupo responderá a você. Chegando com calma. Mas acredite em mim, nós viemos com nossos ônibus para o acampamento. Você acha que é legal? Só o passado já deveria lhe dizer que há algo de muito selvagem nisso. Então, quando cheguei na primeira vez, não cheguei com calma. Venho com minhas intenções. Sim, eu já deveria estar na cruzada por causa da primeira vez que ainda estou aqui. Sim. É por isso que estou lhe dando instruções antes de partir para a cruzada. Seja forte.
E eu lhe digo, porque a terra é um recurso escasso, ela responde à força e à demanda. Então, assim que você começa a aplicar força, sim, ela começa a responder. Sim, mesmo sem unção. Sem unção. É verdade. Esqueça a unção por enquanto. Como estou falando sobre isso, apenas a força física já é o suficiente. Porque unção, e eu conheço algumas pessoas, elas são muito ungidas, melancólicas. A unção flui através de suas mentes e almas. Mas quando chega a hora de agir, eles prendem e dizem que Deus é bom. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto o grande e maravilhoso amor de Deus. Eu desfruto plenamente da glória de Deus, sinto uma unção divina e poderosa, sinto um frio na barriga, uma emoção profunda. Ó Jesus, deixa-me deitar-me tranquilamente na tua santa presença. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Deixe-me descansar um pouco. Silêncio na presença do Senhor. Mas nenhum movimento. Então, por favor, sente-se confortavelmente. Você precisa ser forte no Senhor e precisa ser forte na graça divina. Cada igreja tem uma graça especial. Agora, qual é a nossa graça? A graça que nos foi concedida. Que graça Deus nos deu de fato para esta congregação? Que graças temos? Ganhar dinheiro de forma sustentável, plantar igrejas vibrantes, trabalhar para o Senhor diligentemente o dia todo, promover o crescimento contínuo da igreja e cultivar a lealdade. Tudo isso é de fato o que temos e valorizamos. Não temos muito, mas é isso que temos. Você entende? É uma graça. Sim, é uma grande e verdadeira graça, de fato. E deixe-os rir. Você pode rir. É como se você pudesse gritar, você pode rir. Mas gradualmente, com as pequenas igrejas locais, isso se torna algo muito mais. Pequeno, torna-se muito, sim. Não é verdade? Você pode rir ou gritar, mas aos poucos algo realmente acontece. Porque veja bem, nem toda igreja tem as condições ideais para ensinar as pessoas a serem pastores. Na maioria das igrejas, você pode estar lá quando o curso terminar. Então, você é um médico qualificado. Ah, você não está falando do ministério de suas operações, Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento, não é? Então, agora você é o diretor-chefe do Ministério de Rivers, não é? Então, estamos felizes. Então, um dos nossos membros mais importantes é o diretor-chefe. E um dos nossos membros é o enfermeiro-chefe do renomado Hospital Nacional para Cegos, não é mesmo? Sim. Então, nossa irmã é a diretora principal disto. Este é assim. E assim você recebe a nomeação para as Nações Unidas. Nossa, glória a Deus pelas visões de vida encerradas. Você entendeu? Para mim é como trabalhar para o Senhor. Essa é a graça que eu também tenho. Sim? Então, uma vez que você está aqui, você precisa estar envolvido nas coisas que funcionam aqui. Porque não estamos tentando formar líderes para todas as esferas da vida. Eu falo sobre trabalhar na Shell ou na Tigo. E eu não estou te preparando para a Tigo. Eu não tenho nenhum plano para a TU ou para a MTN, de jeito nenhum. Ou para a Glo. Não. Não estou criando você para negócios. Eu sei que. Eu não acredito. Acredito em negócios, mas não é isso que temos aqui. Então, se essa é a graça que você quer, você pode renunciar durante o próximo intervalo para café, não é? Qual o seu nome? Edimburgo. Esta é Edim. E este é Ellen. Tudo bem, Edim e Ellen, vocês podem renunciar. Você quer renunciar no próximo intervalo porque não precisa ficar aqui. Não é por minha força. Você se sente forçado? Não, não me sinto. Você não se sente falso. E quanto ao Elnham? Você tem certeza de que quer ficar aqui? Você não quer ser uma esfera da vida? Não. Só não quero mais esferas da vida para ser um líder nas esferas da vida. Não. Você quer fazer o quê?
O A para o Senhor é RD. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. Trabalhe para o Senhor. Representante do Senhor. Trabalhe para o Senhor. Sim, o dia todo. Olha. E não em todos os lugares. Eles podem lhe ensinar como pregar. Estou lhe dizendo, em muitos lugares eles não podem lhe ensinar a pregar. Quero que você entenda que você pode estar em uma igreja por um longo período de tempo, e é uma boa igreja, mas eles simplesmente não têm essa graça de te ensinar a ser um pastor. Como alimentar o rebanho, ou como reunir, como carregar, como deixar, ou eles não têm músicas adequadas para isso. Eles não têm músicas que falem sobre o trabalho do Senhor. Agora escute com atenção, estou te ensinando como fazer o trabalho de uma forma verdadeiramente bonita. Eu te dei 7 dimensões importantes do trabalho bonito, não é mesmo? E a primeira e mais fundamental é ser um filho. Apenas ser um filho já vai te permitir trabalhar de maneira plena. E você já pode ver que eu te dei apenas 2 dos 50 pontos. Seja forte e seja forte na graça. Então, esta é a graça que nós temos. Então, isso significa que no campus, em vez de termos 6 igrejas, você percebe que quando temos apenas 6 igrejas no campus, não estamos sendo fortes na graça, porque a graça que Deus nos deu é para termos igrejas e líderes. Não é como pregar mensagens agradáveis e bonitas de esperança, porque a maioria das nossas mensagens são mensagens de verdade. Veja, esperança não é verdade em si. A esperança te faz feliz e esperançoso. Como dizemos, sim, nós podemos, sim, nós podemos. É isso, mas também não é tão verdadeiro assim. Mas é esperançoso. É mais esperança do que qualquer outra coisa. Você entende? Eu não sou muito de pregar esperança, exceto para pastores como para vocês. Eu prego esperança de que vocês podem trabalhar para Deus. A esperança está na obra de Deus. Esperança na obra de Deus. É uma graça. E essa graça que Deus nos deu, você está me ouvindo? Você tem que ser forte nisso. Então, se temos 6, Hall, Saba Hall, Legon Hall, Afu Hall, Water Hall, Commonwealth Hall, e então Pentagon e seja lá o que for. Pentagon e o Salão da Prefeitura de Nova York. E você tem 7 igrejas no campus. Não estamos sendo fortes na graça, porque é como se não estivéssemos sendo selvagens na área em que somos bons ou na qual Deus nos deu graça, porque temos apenas 7 anos. Você vê? Porque deveríamos ter pelo menos 50 igrejas, porque há pelo menos 50 pessoas que podem ser ensinadas a ser filhos, e que podem ser ensinadas a ser filhas, e que podem ser ensinadas a fazer o trabalho, e que estão sendo ensinadas. Na verdade, você está aprendendo isso. Não são apenas 7 pessoas eleitas. Isso significa que, com o que você tem, não sendo ousado. Se você tem uma igreja, a graça que temos é de poder treinar. Como treinei pessoas na Jamaica, como faço nas minhas cruzadas. Liguei para o meu pastor na Jamaica, ele deveria vir ficar comigo na Libéria para que eu possa ter comunhão com ele. Senti falta dele. E do meu pastor na Guiana, ele deveria vir. Então, os chamei para virem. Eles são meus filhos. Então, eu chamei eles virem ficarem comigo. Um pastor em Maryland disse que deveria vir. Senti falta deles. Eles deveriam vir, eu possa comer, sair, fazer cruzadas e estar com eles, porque eles são filhos. Mas você vê, muita gente não tem ninguém para quem possa dizer venha. Eles não têm isso porque não têm essa graça. Mas veja, Deus nos deu essa graça. Então, ao invés de ficarmos só tímidos, tipo, ok, tanto faz, olha, temos que ser ousados e fazer mais, são os ramos que vão realmente trazer o crescimento, como 50 de nós. Porque eu posso conseguir 50 pessoas que podem ter 10 membros cada. Eu posso. Nós podemos. Sim, nós podemos. Quantos de vocês acham que podem reunir 50 pessoas neste mundo?
10 pessoas neste mundo você não consegue reunir. Então, quando estamos no campus e estamos assumindo 7 alojamentos, não, isso é realmente um erro muito, muito significativo. Você. Então, quando você começa a sua igreja, talvez seja missionário ou pastor. A graça que ensinamos é lealdade, plantação de igrejas. Permita que mais pessoas comecem igrejas. Isso fará a igreja principal. Quando se reúnem, você vê a graça que temos. A graça não está no pastor sozinho ali em pé, pregando mensagens de esperança. Esse é um tipo de graça. É por isso que a introdução dos Basels fez as igrejas crescerem. Porque os Bastleys são como igrejas, pequenas igrejas. É por isso que não quero que você toque instrumentos. Você pode. Há 10 pessoas que você pode alimentar, reunir, carregar, liderar. Pelo menos neste mundo em que você chegou. Moça, qual é o seu nome? Via. Você não pode carregar, você não consegue acomodar 10 pessoas. Você não pode. Você pode. Você consegue reunir 10 pessoas? Sim. Você não pode carregar 10 pessoas que não querem vir. Sim, eu posso. Você pode vir aqui. Você consegue liderar 10 pessoas? Sim, eu posso. Você pode. Em que escola você estuda? Universidade Colake. Faculdade? Católico? Universidade Faculdade. Sol. Sunhai. Você não pode carregar 10 pessoas neste Tiani. Pequeno. 10 é pequeno. Eu sei. É pequeno para ela. Olhe para uma menina pequena assim. Ela disse que é pequeno para ela. É muito pequeno. Se você é minha filha ou meu filho, você deve poder se alimentar. Eu não estava te alimentando. Eu alimentei. Eu prego no domingo, terça-feira venho. Sempre há alimentação. Você não consegue reunir pessoas? Eu não estava reunindo. Você não consegue carregar pessoas? Essas são pessoas resistentes. Resistentes. Quando você reúne, eles não vêm. Então você carrega para que você carrega. Quando você os reúne e eles se recusam a ser guardados, você diz: meu amigo, vamos lá, chega de discussão. Vamos lá e lideramos. Você não pode liderar. Você pode liderar. Amém, sim. Uau. Sente-se. Então, veja bem, muitas pessoas, de fato, nem sequer compreendem o que realmente significa a lealdade. Nós nem sequer entendemos isso. Não sabemos do que se trata quando estamos ensinando. Eles não. Eu vejo, nós temos. Então, quando estamos... Se muitas igrejas hoje em dia não possuem um pastor que tenha escrito livros, observe bem, se por acaso você for a muitas igrejas e pedir para o pastor pregar, o que exatamente ele tem para oferecer e compartilhar com a congregação? Ele escreveu algum? Ele não escreveu nada. Se ele escreveu um livro que lançou há alguns anos e só isso, foram impressas 2.000 cópias e só isso. E você chega a uma igreja Lighthouse e o livro é usado uma vez por ano. Então isso significa que você não está sendo forte na graça que está aqui. Porque há uma graça especial onde o pastor é capaz de escrever um livro e escrever outro livro sobre diferentes assuntos que podem ser lidos e compreendidos e até mesmo os livros podem ser ensinados. Isso também é uma graça. Então, quando você não está aproveitando isso, há algo errado com você. Estou vindo por este lado. Mas este lado aqui está mais fresco. Vocês sabem que estão sentindo calor aí? Ok, sentem-se.
Levantem como o Mike lá atrás. Talvez essa luz devesse ser movida um pouco mais para trás para que ela brilhe sobre nós e dê um pouco de calor agradável para eles lá atrás. Assim podemos ficar frescos e confortáveis aqui na frente. Veja, existe uma graça. Pense nisso. E também, muitas pessoas escrevem livros que não podem ser ensinados. Mas veja, com meus livros, você pode segurá-los e ensinar como se tivesse escrito. Não é verdade? Você lê o versículo e então o ponto está aí. E a janela também está lá assim. Sente-se. Estou tentando explicar. Veja, às vezes quando você está em algo por muito tempo, não percebe que é uma graça. Você acha que é assim mesmo. Mas talvez, se você veio de outro lugar, você chega e diz, uau. Então, quando você vai se casar, na verdade, existe um livro, Emanuel, com imagens. Sente-se. É uma graça. Muitas pessoas não têm isso. Sim. Estou aqui com vocês no acampamento. Vamos continuar por horas. Conforme vamos fazendo as horas e horas. Quando você soma tudo. Na universidade, isso é chamado de horas de crédito. Então, é como se você estivesse em uma universidade. Por exemplo, se você ouve mensagens ou palestras por um certo número de horas, isso soma como um curso. Então, na verdade, muitos dos acampamentos que você fez, você vê que fez alguns cursos. Sim, isso é graça. Então, estou dizendo tudo isso para te ajudar a enxergar e a compreender a profunda graça que está presente aqui e agora. A graça, veja bem, a graça que nos envolve e nos sustenta. A graça também é para os jovens. Se você me ouve pregando, então você provavelmente percebe que muitos de vocês têm cerca de 30 anos de idade. Este aqui é 31 anos mais novo do que eu. 31 ou 32 anos mais novo, tem alguns de vocês aqui que são 30 anos mais novos do que eu. É isso aí, quando eu tinha 25 anos, seus pais ainda nem tinham se conhecido. Sim. Alguns de vocês, quando eu me casei, seus pais ainda nem tinham se conhecido. E eu estou pregando para vocês mesmo. Eu gosto muito de pregar para vocês. E vocês, na idade de vocês, não me acham chato ou fora de contexto. Isso também é uma grande graça, porque vocês ficariam realmente surpresos. Vocês vão a outros lugares e vão começar a dizer com certeza... Vocês dizem, o velho chegou. Estão ouvindo? Então, esse é o ponto crucial que estou fazendo, que existe algo, existe uma graça extraordinária sobre isso. Veja, por exemplo, como nós enviamos missionários dedicados para diversos países, para ilhas remotas e para lugares distantes onde normalmente, sob circunstâncias comuns, não iríamos. Ganeses, em geral, normalmente não se deslocam para esses tipos de lugares. É uma graça. É uma graça. Alguns anos atrás, meu irmão veio até mim. Você sabe, ele era um pastor nigeriano muito respeitado. Um amigo meu me disse que Deus falou claramente: eu vejo que Deus vai te dar toda a África. Você vai começar a enviar pessoas para diferentes partes da África. Mas eu não enviei nenhuma pessoa sequer. Eu nunca tinha visto nenhuma Mishnah. Eu apenas pensei, tudo bem. O tio James me disse uma coisa, sabe? Ele disse que quando alguém lhe diz alguma coisa, você não entende. Ele me disse algo.
Ele disse para colocar no guarda-roupa, deixar lá e ver. Sim. Mais tarde você abre o guarda-roupa e ele entende. Eu não envio, mesmo que uma pessoa em qualquer lugar agora tenha alguma ideia sobre isso. Mas agora você pode ver. África do Sul, Zimbabue, Zâmbia. Há mais coisas diferentes. Estamos gastando mais. E eu quero dizer que gosto de estar com você, mas também estamos trabalhando. Então, neste ponto, terei que dizer adeus. Nós nos encontramos no céu. O céu é onde você não diz adeus. Mas na terra você dirá adeus a todos. E despedidas não são nada agradáveis. Sim? Mesmo quando Rebeca e Cobe cantam pensando em você, não sabemos quem se despede de quem, nos sentimos tristes. É por isso que funerais são tristes. Porque sabemos que a pessoa foi para um lugar melhor, mas ainda assim ficamos tristes porque você disse adeus. Então olhe para a graça que temos. E há uma graça para os ramos, para os eleitos e para os pastores. Agora não estamos mais brincando com essa graça. Todos vocês agora são realmente anciãos. Se você está aqui, então você é um ancião. Você vai ser um pastor. É por isso que você, de fato, acha que ao se registrar, está apenas se registrando um Todos vocês, absolutamente todos vocês, são, na verdade, pastores dedicados e comprometidos. Sim, é exatamente isso. Eu vejo você. Olha, sente-se. Um dia fui para um acampamento. Quando fui para um acampamento e pedi para eles me trazerem 6 cadeiras. Sim. E eles trouxeram e disseram, tragam-me 6 cadeiras, mostrem-me. E eu disse para arrumar aqui atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atrás. E eu disse que essas 6 cadeiras foi exatamente assim que comecei. Essas 6 cadeiras estarão ocupadas quando eu estiver vivo. E as 6 cadeiras para missionários que estou enviando para a América do Sul. Sim. Porque eu tinha vindo da América e era um voo longo. Eu não estava brincando. Você pode estar brincando, mas eu não estou brincando. Estou falando muito sério. E eu disse que essas cadeiras serão ocupadas e elas vão ser ocupadas por vocês. Então, algumas pessoas aqui vão se voluntariar para ir para a América do Sul. Sim. Quando eu terminar este acampamento. Sim. E esse é o acampamento que eu prego. Outros. Sim. Outros querem. Não, eu disse acampamento sul-americano ou algo assim. É assim que se chama. E enquanto eu chamava aquele mesmo grupo e pregava, outros sentem-se. Eu disse, quem vai? Eu fiquei lá em pé. Quem vai? Quem vai? E um rapaz se levantou, outro se levantou também. Nenhum deles mora mais na Inglaterra. Nem mesmo um deles. Todos eles estão lá. Sim. Porque ao vir aqui conversar com vocês, não pensem que é uma brincadeira. É algo sério. É uma graça que está sobre nós e pretendemos ser intensos quanto a isso. As meninas podem ser pastoras, os meninos podem ser pastores. Você pode trabalhar para Deus mesmo que Deus não tenha te chamado. A Bíblia diz que deve chegar um momento em que você deve ensinar. Então, mesmo que não haja um chamado, o Deus Santo está do seu lado. Chegou o tempo em que você deve ser um mestre. Chegou agora o tempo em que você deve verdadeiramente ser o seu próprio grande mestre. Há um tempo em que você deve ser um mestre. E esse tempo chegou. E eu vou esperar que você ensine. Sente-se. Agora. Sim, todos nós vamos passar pelas mesmas coisas. Mas cabe a nós sermos muito sábios realmente. Amém. Ok, agora, o próximo item neste momento. Estou falando com você, filho. Não conte a ninguém o que estou dizendo. Isso é pessoal. Lembre-se das coisas que você ouviu, por favor. Lembre-se das coisas que você ouviu.
Esse é o próximo. O número 3 e o número 4 pregam as mesmas coisas. Então esta é apenas uma discussão privada. Não conte às pessoas. Lembre-se cuidadosamente de todas as coisas importantes que você ouviu e absorveu. Uau! E o que de mim ouviste e aprendeste através da presença e do testemunho de muitas testemunhas confiáveis, isso mesmo transmite e ensina a homens fiéis e capazes. Ora, as coisas que ouviste de mim entre muitos são assim. Você vê o que você me ouviu pregando? Veja, quando eu digo as coisas que você ouviu, há muitas coisas que você ouviu. Você nem sabe que os ouviu. É por isso que você tem o Macanan. Agora, temos várias coisas que você precisa ter. Temos o Macanã, temos o Poimano. Há um novo chamado logo. Há um novo chamado Rima. Há um novo chamado Esma. Há um novo chamado Casso. Sim, você realmente precisa ter todos esses itens. É isso que contém todas as coisas que você ouviu. Veja, as coisas que você ouviu são muito importantes. Jim Baker, você sabe, um dia ele ia tomar uma decisão e disse que se tivesse se lembrado de algo, ele disse que havia um pastor que veio e pregou e disse: apresse-se muito. Ele disse: nunca faça algo com pressa, nunca se apresse para tomar uma decisão. Algo assim. Ele disse que se ele tivesse, eu escrevi isso em um dos meus livros, ele disse que se tivesse se lembrado disso, não teria perdido o seu ministério. Fizeram com que ele simplesmente renunciasse na sala de tanto medo que sentiu. Ele simplesmente renunciou. Ele renunciou à igreja, eu renunciasse à Lighthouse. Eu assino. Eu só simplesmente saí em um momento em que eu disse a ele que ele tinha um problema. Isso vai se tornar isso. Então eles simplesmente fizeram ele assinar tudo. Então ele disse que um pregador veio muitos anos atrás. E o pregador disse: cuidado com as vozes da pressa, como algo que está te apressando, te pressionando. Tome cuidado com essas coisas. Cuidado com as vozes da pressa. Algo assim. E até mesmo em Provérbios diz: aquele que se apressa peca. Quando você está com pressa, geralmente está fazendo algo errado. Muito rápido para ganhar dinheiro, para prosperar, para subir, para fazer. Quando você está com muita pressa, se ele pudesse ter se lembrado do que o pregador dele disse. Por isso é que você precisa ouvir constantemente. Ouça, essa é a graça. Temos muitas pessoas, quando você diz a elas que houve mensagens, elas dizem que não existem mensagens. Você já ouviu falar de uma igreja com Macane? Você já ouviu falar de uma igreja com Poimano? Você já ouviu falar de uma igreja com um logos, uma rima, uma casso ou uma energigema? Você já ouviu falar de algo assim? Mesmo a palavra de hoje, eles não têm a palavra de hoje. Oh, uau. Então, quando Paulo começou a falar, ele estava dizendo coisas que você ouviu. Veja, quando isso acontece entre filhos e pais, não posso dizer isso para ninguém de fora. Se eu sair, não pregarei assim. É para meus filhos. Eu posso te dizer. Sabe, eu já te contei algumas coisas. Escute se eu não vou falar assim. Porque se eu falar assim, parece que eu sou de fato um ditador ou um líder de seita, não é mesmo? Sim. Parece que eu sou um líder de seita. É por isso que se você vier me dizer que isso é um problema entre você e seu marido, ou você e seu parceiro, eu vou te dar 7 opções e vou dizer, escolha uma. Quando eu te disser a verdade, você vai dizer que sou um líder de seita, ou não vai entender o que estou dizendo, vai me chamar de líder de seita. É por isso que não digo certas coisas. Como reuni vocês, estou falando com vocês como meus filhos. Eu só estou. Por isso estou dizendo coisas que quando vejo alguém de fora não diria. Eu só diria, a palavra de Deus diz, número 2, número 3, número 4, ouçam-nas. Vai ser uma bênção para vocês. Acreditem em mim. Não deixem que pessoas de fora se beneficiem daquilo que é para vocês o pão dos filhos. É isso. Você pode falar com seus filhos de uma certa maneira. E com pessoas de fora e visitantes, você fala em parábolas. Amém? Vocês estão me ouvindo? Ok, então é isso. Isso é muito importante. O próximo ponto.
Pregue as mesmas coisas que já te dei, não é? As coisas que você ouviu de mim ou as mensagens que me ouviu pregar, certo? As mesmas. Enfatize a palavra mesmas. Em 2 Timóteo 3, 2, versículo 2, as mesmas. As mesmas. Transmita as mesmas coisas que você ouviu. Não uma variação. Não uma variação. Então, estou ensinando a vocês algo que o apóstolo Paulo ensinou ao jovem Timóteo. E é por essa razão que Timóteo tinha uma das maiores igrejas do mundo no primeiro século. Ele estava dizendo a ele coisas importantes para fazer como um filho e disse: pregue a mesma mensagem que eu prego. Sim, ouçam-me todos vocês. Se você não consegue pregar a mesma coisa que eu prego do mesmo jeito, você ainda não se tornou um verdadeiro filho ou uma verdadeira filha, de fato. Primeiro de tudo, você precisa aprender isso. Depois que você aprender isso, então o seu próprio estilo natural e variações vão fluir conforme o Espírito Santo te guiar e te tornar um ministro maduro. Se eu for te ensinar como fazer isso, e eu sou sua mãe, vou te mostrar com todo o cuidado e atenção. Corte assim. Coloque a cebola assim. Despeje o óleo aqui. Coloque gengibre, coloque um cubo de Maggi, misture depois de 10 minutos e então coloque o frango dentro. É assim que se faz. E se você está aprendendo comigo, ok, faça realmente desse jeito, dessa forma. Mais tarde, quando você se casar e realmente quiser tirar a carne dos ossos e moer os ossos até virar um pó especial e finamente polvilhar sobre o inhame e dizer com convicção: isso é ossos de inhame, um verdadeiro farelo ósseo de inhame. Para você, como meu amado marido, estou preparando uma bola especial de inhame com o mais puro farelo de tutano de osso, feita exclusivamente só para você. Mas enquanto você estiver nesta casa, aprenda a fazer um ensopado assim. Depois disso, você está livre. Quando você conseguir fazer aquele mesmo contumely ou aquele across exatamente igual, então você concluiu seu treinamento do primeiro ano. É um treinamento de primeiro ano. Se eu quiser que Salace me ensine a fazer um delicioso espetinho de porco, certo? Eu não sei fazer espetinho de porco, mas ela tem feito esse espetinho para nós há anos. Então eu vou até ela e pergunto: o que você é? Como você faz isso? Se você realmente quiser fazer pokeab, E algumas de vocês, meninas, é melhor ouvirem porque vocês não sabem. Similar. se você realmente quiser fazer um poiabe, primeiro você precisa comprar a carne de porco. E vejam, algumas de vocês não sabem onde comprar essas coisas. E em Gana nós temos onde comprar coisas que você pode pagar. Há quem diga que o custo de vida é muito alto. O custo de vida depende de onde e o que você está fazendo. Ok, vamos continuar com o passo 2. Passo 2. Você tem que pegar temperos. Você precisa de gengibre fresco. Uau. Você realmente precisa de um bozito. Sim. Você não precisa do pimentão vermelho. O pacuchito tem um sabor melhor. Então você precisa de pauchito. E elas precisam apenas de um pouquinho de gengibre. Eu te disse, gengibre, não é? Você precisa de sal. Você precisa de cubo Maggi. Eu te disse, Maggie. Então, adicione apenas um pouco de alho. Não muito, por favor. Palhoar. Sim. Ok, eu esqueci o alho. O que você faz é bater tudo separadamente. Porque se você não souber como misturar tudo, no momento em que terminar de misturar, um vai ficar mais forte que o outro. E aí você não consegue separar de novo. Então você mistura tudo separadamente. Então você pega um pouco disso, um pouco daquilo e faz tudo. Então experimente. Se estiver certo, você não pode... Você saboreia com a sua própria boca? Sua língua. Uau, sim, sim.
Porque se você pegar um pouco de tudo, você terá uma boa variedade. Então, um bom cozinheiro é um bom degustador. Tudo bem? Ok. É uma chave. Veja, eu não sabia. Se você não provar, não saberá se o sal está bom, se a pimenta está boa ou se está demais. Você precisa adicionar um pouco mais. Então você precisa provar. E quando terminar, você corta a carne de porco. Você tem que remover todos os ossos. Você tem que usar a faca para cortar ao longo do osso. Retira apenas o osso e então você tem a carne. Uau. Corte ao longo do osso. Veja, estas são instruções. Vai e termine rápido. Sim. Então você corta nos tamanhos que quiser. Apenas cubos. Legal. E então cubos E órcubos. ou pedaços, mas não pedaços grandes. E então você coloca o tempero em volta, mistura tudo e deixa na geladeira de um dia para o outro. E então teje durante a noite? Sim, Uau, isso faz... as especiarias. Não posso fazer isso por 30 minutos e levar? Não teria o sabor. Não vai provar. Mesmo? Veja bem, algumas pessoas, quando você vai até a casa delas e elas lhe dão carne e você compra, você sente o gosto da água do congelador dentro da coisa. Vê aquela galinha? Só a parte de cima tem sal. Verdade ou não? Verdadeiro. Então é isso que chamamos de marinada. Então colocamos isso na geladeira durante a noite. Assim, de manhã já penetrou na carne. Muito bem. Depois você espeta cuidadosamente e então coloca no fogo para assar. Então agora, se Salassi está me ensinando, certo, primeiro de tudo vou comprar a carne de porco. Vou seguir o que ela está fazendo, porque eu não sei como fazer. Eu vou comprar a carne de porco, vou comprar os temperos. Pacochil, o delicioso gengibre fresco, o alho robusto e o sal mag, que realça os sabores. É isso. Eu sou. Vou pegar essas coisas. Ok? Então vou fazer take. Vou cortar a carne ao longo do osso. Ok? Enquanto corto a carne ao longo do osso. Vir. Você pode sentar na frente? Há espaço na frente. Quando você vê uma cadeira vazia, misteriosa, tome cuidado para não se sentar no chão. Mas você também pode sentar lá se quiser. Você não sabe o significado. Escute, por favor, escute. Quando ela terminar, quando eu terminar, ok? Então vou cortar a carne ao longo do osso. Depois vou cortar em pequenos cubos, não é? Ou em pedaços, mas mais precisamente em cubos, não é? Então eu vou colocar todos os temperos separadamente, certo? E quando eu colocar tudo separado, então vou misturar e provar. Quando eu acertar o sabor, aí coloco a carne. Não é tipo uma sopa? Vou misturar e depois vou colocar na geladeira. Aí amanhã de manhã eu tiro, coloco e meu marido vai dizer: ah, querida, eu aprendi, mas agora eu aprendi com você, tá bom? E quando eu for uma especialista de verdade, vou seguir exatamente o mesmo método que você está seguindo, com toda a certeza. Mas depois, talvez mais para frente, eu vá adaptando. Agora começaria a adicionar certas coisas ao meu. Depois de adicionar o alho fresco e picado, os cubos de mag e a paoxia, vou começar a adicionar um pouco de cominho moído e aromático. Você conhece a pepino? Não. Você vê? Agora, depois que já adicionei isso, Um pouco de cominho, agora adicionarei um pouco de quercetina. Sim, você não pode saber facilmente. vou assim. Sim, vou adicionar um pouco de cominho fresco e um pouco de questionamento cuidadoso e misturar bem todos os elementos. Então você poderá ver isso quando for lançado. Ah, minha mãe que me ensinou kebab é selassie. Eu aprendi como fazer eland. Aprendi fazendo a mesma coisa que ela mostrou, fazendo a mesma coisa. Não posso começar adicionando cucumim na coisa logo no primeiro dia. É por isso que Paulo escreveu isso. Você só pode dizer para sua filha ou seu filho: pare com essa besteira, leve as pessoas.
Faça o que eu digo. O que eu faço é o melhor para o seu filho, você diz. Mas se você fala para fora, dizem, você é um ditador, você é um líder de seita. Você é isso. Você é um extremista, você é 1000 coisas. Então, há coisas que você só diz ao seu filho. É por isso que Paulo disse essas coisas ao seu filho. Por isso ele disse, portanto, meu filho, escute. As coisas que você ouviu de mim, as mesmas coisas. Transmita as mesmas coisas para outras pessoas. Aprenda a dizer exatamente o que eu disse. Timóteo, o tempo vai chegar. Você não vai precisar dizer exatamente o que eu digo. Você simplesmente flui. Você simplesmente flui. Assim como eu aprendi com ela a fazer kebab, eu agradeço por me ensinar. Vou praticar até ficar tão bom quanto você. Quando alguém provar meu kebab, eles vão me perguntar, onde você aprendeu isso? Uma alma. Vou apenas sorrir. Não é nada. Não é nada. Mas eles não sabem. Eu estava em um acampamento onde me ensinaram a fazer kebab. E eu estive lá, se pudesse ter a chance de estar com ele, para poder ver as proporções, porque, certo, eu tenho a teoria. Porque, veja bem, o treinamento envolvia instruções e práticas. Preciso praticar. Então, se eu puder, por favor, fique perto de você. Posso chegar mais perto? Sim, você pode. Então, eu posso aprender a misturar de forma mais completa e aprofundada, seja lá o que for. Enquanto isso, em um futuro próximo, eu vou abrir um restaurante, um estabelecimento culinário com tsecuminéa. É poderoso. Então, aqueles de vocês que já começaram a realmente adicionar um pouco de cum à pregação, quem são vocês, por favor? Quem são vocês e o que sou eu? Eu vou começar a fazer career, o que eu sei. O que eu sei. Você entende? E então, um jovem que está desenvolvendo suas habilidades importantes para poder fazer o seu trabalho de forma completa e eficaz, mesmo sendo um filho, está aprendendo a ser um bom filho em todos os aspectos. Só isso, hein? Porque quando você prega muito bem, veja bem, isso que estou lhe dizendo agora fará de você um bom pregador. Quando você prega bem, você vê pregação. Há algo sobre pregar. A pregação é o método que Deus escolheu para trazer a verdadeira salvação para a humanidade. Não é como dar uma palestra. É de uma ordem muito superior. É tão incrivelmente valioso que pode até mesmo criar um emprego para você, se você aprender a fazer isso muito bem. Sou tão abençoado pela pregação que, enquanto prego para vocês, não preciso recolher oferta. Pregar é algo tão grandioso. É um trabalho. Em vez de praticar medicina, eu prego. A pregação atrai tanta bênção, honra e até mesmo dinheiro. O dinheiro que você está procurando, sem saber que você nem deveria pensar que estou pregando por causa de dinheiro de forma alguma. Mas estou te dizendo que pregar é um trabalho. É um trabalho muito mais honroso e maior do que qualquer outra coisa que você esteja fazendo. E é isso. É um trabalho poderoso que atrai apoio. Veja, falar em público. Quando você fala, as pessoas não sabem como falar. Se você não souber fazer nada no mundo, mas aprender a falar, vai se surpreender ao ver que pode conseguir um emprego. Hitler foi realmente um grande fracasso. Ele abandonou a escola e seus estudos. Ele foi para a Escola de Arte de Viena tentar conseguir admissão. Recentemente estive em Viena. Fui até a escola de arte e disse, me levem à escola de arte que Hitler frequentou. Ela ainda está lá, um prédio grande, alto, enorme. E ele queria ser arquiteto. Ele foi rejeitado. Depois ele quis ser artista. Ele foi rejeitado. Ele sempre se interessou por arte e artistas. Um de seus associados mais próximos era o arquiteto Albert Speyer. Albert Speyer era um jovem e Hitler o escolheu como seu arquiteto. Em muitos dos filmes que você vê de Hitler, Albert Speyer está lá, ao lado dele. E quando a Segunda Guerra Mundial acabou, Albert Speyer foi preso. Ele foi uma das pessoas que não foi executada porque disse que era apenas um arquiteto, embora tenha sido nomeado ministro de armamentos no final. Você está aí? Sim.
E, na verdade, quando Hitler invadiu a França e capturou Paris, e eles se renderam em Paris, os franceses se renderam para evitar que a cidade fosse bombardeada. Então, quando eles se renderam, Hitler voou até lá, chegou em Paris, percorreu a cidade e foi ao Museu de Arte. Esse foi um dos primeiros lugares que ele visitou. E ele comentou, disse, a arte alemã é mais bonita do que a arte francesa, porque era isso que ele queria fazer. Mas ele não conseguiu fazer isso. Da mesma forma, ele entrou para o exército, embora fosse austríaco, ele não era alemão, era austríaco. Foi e se alistou no exército alemão e lutou na Primeira Guerra Mundial como cabo. E ele recebeu uma condecoração e uma medalha por bravura em combate, no meio do fogo ou sob fogo inimigo. Porque bravura, quando não há fogo, é diferente de bravura sob fogo. O fogo são coisas diferentes. Mas depois da Primeira Guerra Mundial, ele quis entrar para o exército e disseram não. Então ele foi rejeitado. Assim, ele ficou sem emprego, ele foi rejeitado. Totalmente rejeitado em todas as áreas. Então havia um pequeno partido chamado Partido dos Trabalhadores Alemães, com apenas cerca de 10 membros. E ele foi e se juntou a esse partido. Eram apenas 10 pessoas. E quando ele entrou para o partido, começou a falar por eles. E de repente as pessoas perceberam que ele sabia falar. Sim. Aqueles que falavam sobre ele diziam que um poder emanava dele. E ele discursava, ele começava devagar. Ele começava todos os seus discursos falando devagar assim. Depois, à medida que avançava, ele aumentava o tom até gritar e falar com intensidade. Ele gesticulava muito. E ele era muito, muito poderoso ao falar. As pessoas ficavam encantadas com seus discursos. Minha mãe até hoje não consegue ver os vídeos, ela não assiste. Ela se lembra da voz dele durante a Segunda Guerra Mundial. Ela não consegue ouvir. Ele está fazendo seus discursos e foi aí que ele descobriu o que podia fazer. Ele podia falar, transformar a fala em trabalho. Então, homens ricos começaram a patrociná-lo. E então ele se tornou o líder daquele Partido dos Trabalhadores Alemães e mudou o nome para Partido Nacional Socialista. O nazista, e ele lhes deu a suástica e todas aquelas coisas e símbolos. Foi assim que ele se tornou o que se tornou. Então ele descobriu que falando ele não podia fazer arte, não podia estar no exército, não podia ser isso. Ele não podia ser isso. Mas ele podia falar. Então falar, mesmo no mundo secular, pode te dar um emprego. E ele foi gradualmente patrocinado até se tornar o que quer que tenha se tornado. E ele se tornou o chefe de Estado. Você está me ouvindo? Sim. E quando ele se tornou chefe de Estado, pediu ao governo poderes especiais por 4 anos para governar o país. Deram a ele esse poder absoluto. Foi aí que ele começou suas ações a partir de 1933. Estou te explicando que até mesmo no mundo secular, falar é um ato, quando sabe. Michael, se lembra que durante a última cruzada, eu te perguntei se consegue pregar? Veja, entende a pergunta, certo? O que eu estava te perguntando era isso. Pregue a mesma coisa. Você consegue pregar do mesmo jeito que eu prego no Kenival? Você consegue pregar sobre Lázaro e o homem rico do jeito que eu prego sobre Lázaro e o homem rico? Você entende? Quando você conseguir fazer isso, significa que você passou no seu primeiro exame. E depois disso, você pode adicionar pepino fresco e temperos saborosos às suas sopas. Sim, é tudo o que direi sobre isso por enquanto, neste exato momento. Porque eu sou seu pai, diga, faça do jeito que eu faço. E você não precisa ir. Você está dando você não é estudante de medicina, está ouvindo? Você sabe pregar? Escute sim. Me escute, por favor. Eu estou pregando para você. Eu estou pregando. Eu fui convidado para pregar. Você já foi convidado para pregar em algum lugar antes? Um dia eu fui a algum lugar com o Dr. Go e nos colocaram em um quarto. Você se lembra? Não havia janela nem ar como este.
E ele me perguntou, ele disse, bispo, por que você vem aqui? Por que você vem aqui? Sim. Nós estávamos na Nigéria, em algum lugar bem no interior, e ele me perguntou se eu venho aqui. Então eu me virei para ele e perguntei, você já foi convidado para algum lugar antes? Fora de Gana, outra igreja, outro ministério já te convidou antes. É uma grande coisa ser convidado. Sim, não é que você está sendo imposto a eles. Eles te convidaram voluntariamente e estão pagando para você vir falar com eles. É uma grande coisa. Então, estou te dizendo o que eu sou, porque estou dizendo isso. Não estou tentando te dizer que, pelo menos, minha pregação conseguiu chegar a um ponto, a um certo nível de pregação. Eu prego em um certo nível. Você entende? Sim, eu preguei em um certo nível internacional. Ou você não acha isso? Sim. Eu não sei por que estou te explicando o que estou fazendo. Eu não sei como mais explicar isso para você. Você já foi convidado antes para a Argentina, para a Bolívia, para o Paraguai, para a Nigéria, para a Zâmbia, para o Zimbábue, para a África do Sul, para o Brasil. Você já foi convidado para pregar no Brasil antes? É a sua mensagem que está ali. Então, talvez você não esteja conseguindo pregar a mensagem da mesma forma que eu tenho pregado, pelo menos no meu nível. Sim. Não, eu tenho realmente alguns pastores. Um dos meus pastores está em diferentes países, sim, e de fato. Eles são convidados de todos os lugares. Vão, pregam sobre lealdade e são convidados em todo lugar. Eles vão com meus livros, como se tivessem escrito livros. Eu tenho vários pastores assim. Eles ministram, eles não me convidam mesmo. Eles convidam eles. Os filhos, eles estão pregando a mesma coisa. Quando eles vão, montam a mesa de livros como se tivessem escrito os livros. E então eles vendem e os convidam e convidam de novo e dão dinheiro para os filhos. Então, se você conseguir chegar a esse nível para depois acrescentar seu próprio tempero e seus questionamentos. O que você acha? Podemos aceitar esse acordo? Veja, estou te dizendo que isso é uma graça, porque em muitas igrejas eles não vão te ensinar a fazer assim, porque não tem essa graça. Eles têm outras graças para outras coisas boas, mas para nós aqui essa é a graça que temos. Eu vou realmente te mostrar como pregar, e essa é a chave. A mesma coisa, veja, a pregação. Pregação número 1 é isso. Número 2 é ouvir e aprender as oportunidades, dar oportunidade. Conte toda a história que eu te contei. Eu peguei de algum lugar, eu ouvi dizer um dia. Sim, você lembra da história que contei sobre o malabarista, do malabarista? É uma história legal. Você sabe de quem eu ouvi essa história? Eu ouvi do Billy Graham. Billy Graham nos contou a história de um malabarista, de como ele fazia malabarismos com a própria vida. Claro que ele contou de um jeito diferente. Ele terminou a história em minutos. Coloquei um pouco de comida e fiz algumas perguntas importantes. Se eu não te contar todos os detalhes, você realmente não conhecerá toda a história completa. Eu aprendi isso em algum lugar. Sim. Quando você me ouve contando a história de Margaret, eu a ouvi. Então você sabe de quem eu ouvi isso? Ouvi Bom que Bom pregar a história que eu ouvi. Esta é uma história fantástica. Sim, eu prego sobre Margaret. Sim. Eu simplesmente posso vir e pregar a mesma coisa para você e você fica tão impressionado. Eles ficam tão felizes. É a mesma coisa que estou pregando para você. É por isso que quando você aprende a pregar o mesmo e tenta, quando eu digo o mesmo, o meu não é igual. Quando você sente que o meu não é igual. Quando é igual, tem os mesmos efeitos. Eu disse que quando é realmente igual, terá o mesmo efeito. Estou apenas mostrando a você como aprender a pregar. Não estou te dizendo algo que eu mesmo não faço. Não estou te dizendo algo que eu mesmo não faço. Sim, quando você começa a medir sua pregação pela medida do seu pai, mede sua comida pela sopa de granito da sua mãe. Sua sopa de granito. Começa com a sopa de granito da sua mãe. Sim.
E quando você se casa, então você faz tudo de acordo com o gosto e as preferências do seu novo parceiro. Seu cara do capítulo 1, seu cara do capítulo 2, né, senhor capítulo 2. E ele deve sempre se lembrar que é apenas o capítulo 2, porque na verdade pode ser o capítulo 3, Zimbo, né? Veja, as pessoas precisam. Os elogios que as pessoas me dão quando eu prego, eles precisam começar a... Agora ninguém me elogia quando eu prego. Ninguém mesmo. Eu realmente quase não ouço nenhum comentário. Mas antes, na minha vida, quando eu estava em Kibu, quando eu pregava, as pessoas diziam que realmente éramos abençoados, negócio abençoado. Ninguém diz nada. Mas tenho certeza que você é abençoado. Não me importa se você é. Eu não me importo se você diz algo. Porque eu tenho. Eu não preciso depender do que você realmente me diz, mas tem outras coisas que verdadeiramente me fazem saber se está funcionando ou não, com certeza. Sim, veja, quando olho para o meu ministério, eu comparo com os pais que Deus me deu, o que eles estão fazendo, o efeito que o ministério deles tem. O meu ministério está tendo esse mesmo efeito também, enquanto tento deixar a igreja seguir em frente. Compare com Yo, que diz que tem a maior. Os filhos dele têm as maiores igrejas em todos os lugares onde estão, porque ele tem a maior igreja. Ele disse que na Coreia temos 2 tipos de bambu, grande e pequeno. Uma vez no campo de bambus grandes, todos os bambus são grandes. Então ele disse que você só precisa se juntar ao campo de bambus grandes e será um bambu grande. Ele disse que todos os filhos dele são bambus grandes e todos têm as maiores igrejas onde quer que estejam. É uma graça. É uma graça. A graça sobre a Winners Chapel é uma graça em todo lugar. Quando você vai ao Quênia, você vê a Winners Chapel em Nairobi. Ela é maior do que o Centro Nacional de Conferências que temos aqui em Accra e Port Sia. A Winners Chapel em Nairobi é maior do que o Centro Nacional de Conferências que temos em Accra Old. Sim, maior, muito maior e mais bonito. É uma graça. Então, toda igreja tem uma graça. Ok, então eu realmente quero ver você sendo capaz de comparar sua pregação e o seu ensino de forma mais aprofundada e detalhada. Veja, agora o que estou fazendo é ensinando você a ensinar, ensinando você a alimentar, a se comparar quando prega uma mensagem. Você deve perceber. E então você vê as pessoas devem dizer para você que foram muito abençoadas. Eu não sei. Você tem ensinado a você, até a mim, desde que vim para o LAPT. Consigo ver alguns de vocês se tornando espirituais. Eu vi vocês mudarem visivelmente. Quantos notaram isso? Você está adquirindo alguns músculos espirituais. Uau! Você está animado? Ok, o ambiente está ficando cada vez mais quente e a temperatura está subindo gradualmente. Eles foram embora. Ok, sem problemas. Pode ficar tranquilo, não há nenhuma questão ou dificuldade a ser considerada. Seja forte. E agora ouça, deixe-me terminar este ponto, porque talvez seja exatamente este o caso. Isto é uma alimentação. Veja bem, você está aprendendo a se alimentar. Se você não tem um poimano, há algo errado com você. Você não aprende facilmente. E eu estou te implorando. Pregue até que você esteja realmente pregando. Veja, quando você é convidado para pregar em uma igreja, então há alguns sinais, você percebe isso. Sim, pregue até que as pessoas até te honrem pela pregação. Sim, há muitas pessoas que pagariam muito dinheiro para que eu pregasse para elas. Não posso falar sobre isso. Este não é o fórum para isso. É pessoal. Não gosto dessa pergunta que você está fazendo. Acho que não gostaria de discutir com você. É muito melhor agora. Eu realmente quero comparar.
Qual é o seu nome completo? Eu sou a querida alegria, a sua mais pura e verdadeira alegria. Claro, quero comparar a sua pregação. Esta é a sua cidade amada? Quem é ele? Quem é você? Nanaf. Nanassô. Ficar de pé. Quantos querem nanassafos? Como você quer que seja a pregação dos nanasos? Como a pregação do pai dele, não é? Mesmo que eu não seja um bom pregador. Se você conseguir chegar ao nível do seu pai e depois disso acrescentar o que é humano e questionador, não é? Então você vai subindo, não é? Acima do seu pai. Sem problema, sem problema. Mas eu quero que a pregação do Nana seja quando você fala de Lázaro e o homem rico. Quero que você consiga explicar isso bem. Três médicos. Fique aí. 1, 2, 3. Congregação faça. Como você quer? Qual era mesmo o seu nome? Arabaluze. Sente-se. Você não quer os três caras? Você não quer que a pregação dele seja? Como seria a sua pregação, meu filho? As mesmas coisas. Comprometa-se com homens fiéis e faça o mesmo. Então, o que estou perguntando? O que você acha, hein? Estou lhe mostrando o que fazer. Se eu fosse, se você estivesse na capela do WNES, se você estivesse na capela do testemunho e eu viesse à capela do WNES e viesse pregar, eu lhe ensinaria a pregar como o bispo Oedep. E tentaria, já que é essa a graça sob a qual você está operando, eu lhe ensinaria a pelo menos chegar ao nível dele. Porque ele é um dos maiores pregadores de todo o mundo. E pregue como ele, pelo menos quando você pregar sobre isso, pregue sobre aquilo, pregue sobre todas as coisas, tentando chegar lá. Se você estivesse na Winners Chapel, é isso que eu ensinaria, porque essa é a graça de onde você vem. E esse é seu apóstolo, é isso que eu ensinaria. Então, uma vez que você está aqui, é isso que ensinando. Estou falando com os meus próprios filhos ou estou falando com outras pessoas? Estou falando com alguém errado. Eles não vieram para este acampamento. Ouvi dizer que eles não estão aqui. Você pode se sentar. Você pode se sentar. Ouvi dizer que eles não estão por perto. Eles estão lá em cima. Ok. Eles estão lá embaixo. Uau, tudo bem. Sabe, talvez nós realmente deveríamos sair daqui por uns bons 5 minutos apenas para deixar este lugar esfriar um pouco e a situação se acalmar, não acha? Certo. Deixe-me dar-lhe o quinto ponto, porque senão não avançaremos em nada. O próximo. Dê ênfase aos homens fiéis. Sim. Passe mais tempo com pessoas que são verdadeiramente fiéis. Sim, nem todo mundo realmente precisa do seu tempo, certo? Não semeie sementes em terraço, pois não renderá frutos, e isso é importante. Você já plantou 4 sementes no terraço. É o suficiente? Não regue. Regue a que caiu no outro terreno que está crescendo, dando sinais de crescimento. Então, a próxima coisa é enfatizar e dedicar tempo a homens fiéis. Agora, o tio James me ensinou esta escritura e me disse: quando você faz um acompanhamento, você não acompanha todo mundo. Você vê, por exemplo, se você tem 7 pessoas e 4 de vocês dizem a elas o que fazer e dizer, encontre-me aqui, e 3 delas vêm. Esses 3 são os fiéis. São nessas coisas que você precisa investir mais tempo. E são eles que realmente dão mais frutos. É por isso que quando digo algo a alguém, a pessoa faz. Então tenho mais coisas a dizer à pessoa. Foi por isso que Paulo escreveu a Timóteo e disse: o que ouviste de mim, isso mesmo transmite a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Muitas vezes desperdiçamos nosso tempo. E há pessoas que a Bíblia diz que foram trazidas para desgastar os santos, para nos deixar verdadeiramente cansados no ministério, realmente. Cardos e tos. Oh, uau.
Mas Deus quer que enfatizemos os homens fiéis e verdadeiros. Agora, com quem exatamente estou me encontrando aqui hoje, neste momento? Estou me encontrando com os fiéis e dedicados. Veja bem, há muito mais pessoas na igreja First Love. Há muito mais pessoas. Mas eu escolhi algumas poucas pessoas e estou gastando mais do meu tempo para confiar certas coisas importantes a elas, que também serão capazes de ensinar outros. Na verdade, pela graça de Deus, depois das cruzadas, a igreja First Love será ainda maior. E não vai ser maior porque eu estou presente aqui. Porque a nossa graça não é para o pastor com sua bela e inspiradora pregação. Nossa graça são os ramos e as pequenas igrejas. Essa é a graça que temos. Essa é a graça que você também tem. Se você andar nessa graça, você terá algo enorme. Você não consegue contar as pessoas. Mais. Muitos, quando você chama, eles chamam. 100 filiais se reúnem todas juntas em um só lugar. Essa é a graça que Deus nos deu. Eu quero ver nada menos do que 70 filiais em Laon, uma cidade importante e estratégica. Nada menos que 70. Não que isso seja possível. Não é uma confissão de fé. Está praticamente acontecendo agora. Agora, neste exato momento, não é possível. Digamos que um dia o próprio Deus pode realmente fazer algo que nós estamos fazendo na prática diária. Não é uma confissão de fé. Uma vez aqui você já foi apontado como caso. Pergunte ao seu vizinho mais próximo. Caso você ainda não saiba ou não esteja ciente, você já é considerado um ancião. Isso já foi claramente escrito. Este é o acampamento dos anciãos. Por que não me deram um desses? Ninguém me deu um acampamento dos anciãos. Aleluia. Então, da mesma forma, quanto mais reuniões com anciãos e líderes, assim como você é um ancião, precisa ter mais reuniões com pastores, com estrelas, com pessoas que te ouvem. Nem todo mundo vai te ouvir, mas aqueles que te escutam fazem com que você passe mais tempo com essas pessoas. Encontre mais tempo. Essas são as pessoas com quem você precisa conversar mais. Sim, é por isso que tenho grupos. Eu tenho grupos. Grupos. M conversando com pessoas. Mais. Essas pessoas são as únicas. Tudo bem? Certo, Pai. Obrigado por esses 5 pontos que nos foram dados. Uau! Então temos que ir para o número 6. Mas eu lhe digo, agora apagamos a luz. Desligue rapidamente as luzes quentes. Essa gente que aparece neste vídeo, eu te digo com toda a certeza, eles realmente querem nos fritar. Certo, vou pedir para você sair daqui em exatamente 1 minuto. Ninguém demora nada.